Olá, pessoas. Meu nome é Perla Correia e eu estou aqui como a entrevistadora do dia. Só que não. O foco é ela, Sabrina Fagundes. Obrigada pela honra de me trazer aqui para te entrevistar, a mulher poderosa de 2023. Sabrina, ai, amiga, estou muito feliz por estar aqui, cara. Entrevistando você no Poderosa Cast 001. Como assim? 001. Que sonho realizado. É verdade. Eu te agradeço, na verdade, por ter aceito o convite. Confesso que eu estou nervosa, um pouco, né? Estamos. Pois é. Porque, como você falou, né? É o 001. É o nosso primeiro podcast. É um sonho realizado. Eu, como jornalista, você é jornalista, sabe disso. São algumas realizações no decorrer do caminho que o meu propósito me trouxe até aqui, me trouxe até esse podcast. E o propósito se chama Mulheres Poderosas e você vai explicar pra gente o que é e como surgiu esse projeto, esse grande movimento Mulheres Poderosas que está trazendo cada vez mais mulheres e mostrando a elas que todas podem empreender. Conta mais pra gente. Então, ele surgiu em 23/11 de 2019, né? Eu tinha pedido as contas de um emprego de 5 anos, né? Onde trabalhamos juntas, na verdade. Fomos produtora executiva lá, você já tinha saído da casa. E eu cheguei naquele momento em que, poxa, eu não tinha muito o que fazer, né? Eu sempre falo isso, eu já tinha entregue à casa tudo aquilo que eu tinha para oferecer como profissional e acredito que também a casa já tinha me dado todas as oportunidades necessárias. Então, como a gente não tinha muito para onde ir, eu decidi ir embora. Só que eu não tinha, assim, um projeto pronto. Tipo, vou pedir as contas daqui, vou começar a fazer isso aqui. Não. O que eu tinha no meio do caminho eram lingeries, né? Amora Chique, que é o amorzinho, o meu xodozinho. A Amora surgiu para eu levantar uma grana quando eu tava a fim de viajar, tava precisando de um... Foi o seu primeiro projeto empreendedor, né? E isso, foi o primeiro projeto, assim, oficial, né? Porque na minha família a gente vem de uma vertente de pessoas que trabalham com comércio. Então, assim, eu já tive um amigo que ele fazia aqueles sachezinhos de sagu, e aí ele montava, arrumava, embalava bem bonitinho, né? E eu sempre morei na orla da Zona Sul. Então a gente tinha aquela facilidade de vender ali nos quiosques. Então, só que ele era muito tímido. Então, ele fazia e eu saía com ele para vender. Então, a gente cruzava ali Leme até o Arpoador vendendo e tal. Aí já vendi Avon também um tempo, né? Mas empreender mesmo foi com Amoras. Né, já gerenciei um negócio de família durante alguns anos, mas o empreender mesmo. E aí o que acontece? O Amoras era para levantar uma grana de vez em quando necessário. Né? Tipo, eu tava querendo fazer alguma coisa diferente, para não ficar contando só com um salário, a gente levantava uma renda extra. Muitas mulheres fazem isso e têm essa mentalidade que no decorrer desse programa eu vou mostrar para elas o quão errada elas estão em pensar que o seu negócio é apenas para levantar uma graninha extra para uma viagem ou para alguma coisa do gênero. Exatamente. Pode ser o seu negócio de fato, pode ser o propósito da sua vida. E aí eu pensei o seguinte, bom, vou me profissionalizar, né? Vou buscar eventos, vou buscar movimentos que me ajudem a aumentar a minha rede de negócios, que até então só era amigos e familiares, e aprender um pouco mais, né? Me profissionalizar mais sobre o empreendedorismo. Porque quando você sai de um trabalho que você já está acostumado há muito tempo, você já está vivendo ali, enfim, você sem nenhuma ideia de como começar, de como empreender, então você leva isso a essas mulheres, né? Você já dá, digamos que o Mulheres Poderosas é um atalho, né? É um caminho para você ir direto ao ponto com toda a consultoria necessária para você. Porque eu imagino você saiu, estava lá com a Amoras e não sabia, meu Deus, o que eu faço? Como é que eu faço para uma planilha para organizar os meus custos e como daí eu vou seguir? Meu Deus, tem que abrir firma, não abrir firma, como é que eu vou fazer isso? Imagina quantas dúvidas surgiram na sua cabeça naquele momento e você não sabia como... Bem, como é que eu vou empreender de fato, né? Porque vender lingerie eu vendia para as amigas, isso ali para os contatos. Mas como tornar isso maior? E o Mulheres Poderosas traz todo esse suporte, não é? Exatamente. Então, quando eu me deparei com esse cenário, eu falei assim, bom, preciso encontrar lugares que me dê suporte para isso. E aí eu encontrei mulheres maravilhosas no mercado, mas que para uma pessoa desempregada, eu quero frisar isso, porque eu não estou colocando preço no trabalho de ninguém. Na verdade, eu não tenho o direito, né, de qualificar se está caro ou barato. A questão é, só ela sabe tudo que ela passou para chegar até ali.
Só que para uma pessoa desempregada, aqueles valores daquele momento, eles não eram reais. Não cabiam no meu bolso. E eu gosto muito de entregar a Deus todo o crédito disso, porque... E não estou falando de religião, estou falando de fé, né, em Deus. Uma tarde eu estava em casa, olhando pela janela, e aí eu escutei, como eu posso dizer, audível, uma voz falar para mim, faz um evento. E aí eu lembro que eu olhei assim, eu morava num apartamento que não tinha prédios. Então você conseguia ver aquele horizonte de céu azulzinho, sabe? E eu falei, caraca, fazer um evento? Não, tudo bem que eu gosto de um movimento, gosto, né, de festa, eu sou muito festeira, mas, cara, um evento é um evento. E eu falei, tem certeza disso, Deus? Ele falou assim, tenho. Aí eu liguei para 2 amigas, Rosinete Cunha e Juliana Greco. E falei para elas o seguinte, olha só, vou fazer um evento para empreendedoras, para mulheres que estejam começando a empreender, para mulheres que não tenham suporte, que estão precisando, sabe, aumentar a rede de apoio aí, o networking não tem muito para investir em ingressos de eventos de grande proporção. E elas pararam, ouviram e falaram, tá, tudo bem, eu topo fazer esse evento contigo. E foi assim que surgiu Mulheres Poderosas, né, que é a base de todos esses projetos que estão surgindo como Poderosa Cast. Então, assim, foi nesse cenário que surgiu, foi dessa forma, foi no momento em que eu busquei, entendeu? E percebi que existiam muito mais mulheres por aí na mesma situação que eu. Não sou a única que não tem grana para passar um final de semana numa imersão de X ou Y, que a gente acha incríveis, são mulheres poderosíssimas, mas que, pô, naquele momento não era real. E foi assim que surgiu. E aí, o dia escolhido foi 23 de novembro. Inclusive, sigam, né, se inscrevam, na verdade, no nosso canal, Mulheres Poderosas 2311. E o 2311 é justamente por causa disso. Porque final da Libertadores, o Flamengo foi pra final, Rio de Janeiro parou. Ou seja... De repente você se preocupou, ninguém vai vir, ou isso pode não dar certo. Mas eu pensei muito, porque... Todo mundo vai querer ver o Flamengo. Não, e as mulheres ficam meio receosas de sair quando tem grandes jogos, né? Porque fica com medo de baderna, de bagunça pela rua. E era tipo feriado nacional, não tinha ninguém na rua, bares lotados, aquele clima de decisão, né? E eu falei, meu Deus. Porque primeiro eu marquei a data e depois você o Flamengo... Você se deu conta... Depois o Flamengo chegou na final, ele poderia não ter chegado, mas chegou. E aí competi com ele. Mas, cara, vou te falar, Perla, deu muito certo. Não foi a quantidade de mulheres que eu pensei que iriam, confesso. Mas no final do evento, depois de toda aquela troca de vivências, mulheres falando que tinham superado bullying, tinham superado violência emocional, psicológica, mulheres se reinventando. Isso que eu ia perguntar agora, qual é o perfil das mulheres que procuram o movimento Mulheres Poderosas? Pois é, dá alguns exemplos, assim, de quem você já ajudou, quem você recebeu lá, como elas chegam, quem são essas mulheres? Mães? Isso, assim, no dia, eu descobri naquele dia, né? E conforme elas iam falando sobre as histórias delas, eu fiquei de, gente, tem muita gente boa que precisa só de uma mão. É o que eu digo para as meninas, né? Ninguém larga a mão de ninguém. E é sobre isso mesmo. Elas possuem talentos, mas não sabem como aplicar aquilo, né? Exatamente. Empreender com aquele talento. Com aquele talento. E aí, no final do evento, elas olharam para mim e falaram assim, quando vai ser o próximo? Aí eu falei, caraca, o próximo... Super positivo. É o que você queria ouvir. Era o que eu queria ouvir, mas na verdade eu não sabia o que fazer. Eu queria, acho que era exatamente aquilo que eu esperava, mas quando eu me deparei com a realidade, eu falei, gente do céu, e agora? E aí, beleza, eu falei, gente, estamos no final do ano, 2019, né, era novembro, vamos deixar aí passar o final do ano, janeiro que é férias, fevereiro carnaval, e em março de 2020, a gente marca o nosso retorno. E aí eu vim competir com outra coisa, né, com a pandemia. A pandemia chegou, fechou todo mundo em casa. Nós tínhamos já separado até um espaço na Zona Norte para fazer o evento, mas infelizmente tivemos que abortar por aquele momento, né, os nossos projetos. E aí veio a pandemia, março de 2020. E em maio de 2020, eu descubro que estou esperando a Alice. E aí eu falei, caraca, e agora?
Bebê, pandemia, muitas coisas externas envolveram, né? O nascimento da Alice, eu tive que me mudar no meio da pandemia, enfim. Beleza. 2021, puerpério, Alice ali linda, janeirão. E foi exatamente nesse momento em que eu descobri uma expressão incrível que eu uso hoje em dia sempre. Rede de apoio. Percebi que, assim como na maternidade a gente precisa de rede de apoio, no empreendedorismo a gente precisa de rede de apoio. E o Mulheres Poderosas é justamente isso, né? É uma rede de apoio para empreendedoras que têm o perfil de ser mãe empreendedora, mãe solo, que empreende, aquela mulher que está na transição de carreira, ela não sabe muito bem o que fazer. Ou está saindo de um emprego, como aconteceu com você, né? E não sabe o que fazer, e as contas estão apertando, o que vai fazer? Porque, na maioria das vezes, a mulher empreende por necessidade. É o empreendedorismo de necessidade que a gente fala. Ela precisa trazer renda para casa, ela precisa ajudar o companheiro ou a companheira a fortalecer, né, o financeiro da casa, e ela precisa disso. Então, ela busca empreender em alguma coisa que ela vê que tem talento e começa a partir dali. Só que, no meio do caminho, existem o que eu chamo de dias nublados. Então, nem sempre você vai fazer uma grande venda, nem sempre vai ser uma semana incrível, nem sempre você vai conseguir ter um retorno do jeito que você gostaria, sabe? Às vezes você não sabe muito bem se posicionar nas redes sociais, e a gente sabe o quanto a internet hoje está aí poderosa nesse quesito de desenvolver, né? As pessoas se desenvolverem na internet para mostrar o seu talento, o seu negócio. Então, Mulheres Poderosas, ele surge para dar esse suporte, essa rede de apoio. Né? Isso que eu ia perguntar agora. Vamos focar, então, agora nos principais mentores. Como ocorre o evento? Conta pra gente. Tem mentores que também dão todas as dicas das partes de como iniciar o empreendimento, né? O empreendedorismo ali. Isso. Tipo, apoio na área jurídica. Isso. Vocês possuem mentores, parceiros que podem auxiliar essas pessoas? Sim, porque aí o que acontece? Foi um evento de 2019, tivemos 2 anos parados, tentamos fazer algumas lives no Instagram e tal, para não deixar o projeto morrer, mas não tem o mesmo impacto. Em 2022, nós voltamos a fazer o evento presencial. E aí eu fui em busca da minha rede de negócios, né? Como jornalista, eu conheci muita gente, então eu fui atrás dessas pessoas, né? Entrei em contato com elas, na verdade. A gente não tem que ir atrás de nada, que se você vai atrás, continua atrás. São aquelas expressões que a gente tem que corrigir, né? No nosso vocabulário. Mas entrei em contato com essas pessoas e falei, olha, tem um projeto para mulheres empreendedoras que estão iniciando. O nosso público-alvo justamente são mulheres ali do início da jornada. E aí eu encontrei muita gente que apoia esse tipo de movimento, né? De empoderamento feminino, do desenrolar do empreendedorismo feminino. E aí em 2022 nós começamos em março. Começou a chegar gente já com estrutura. Mulheres e até homens também, que são os homens que são simpatizantes ao trabalho e mulheres que já estão alguns degraus na nossa frente, digamos assim, mas que gostam de estar nesse meio para inspirar outras mulheres e para se inspirar também. Então, nessa jornada Eles do ano abraçaram passado, o projeto. Isso, nessa jornada do ano passado, do ano de 2022, nós começamos a criar corpo em relação a essas pessoas que hoje a gente chama de mentores, são os nossos parceiros, muitos são patrocinadores, enfim. E ali a gente tem o suporte. Porque, na verdade, todo empreendedor deveria nascer junto com um contador, né, e um advogado empresarial. Por quê, Sabrina? Porque quando você tem o suporte desde o início de como você tem de lidar com as suas finanças, você já vai eliminar um monte de problema que acontece na vida das pessoas. Muitos problemas relacionados a vamos separar a finança pessoal do dinheiro da empresa. Isso é difícil, hein? Difícil. Ainda mais quando a gente está começando, que a gente justamente começou para coisas pequenas, né? Mas a gente tem que pensar grande. Pensar grande. Exatamente. E o Mulheres Poderosas está aí para isso. Exatamente. Justamente para falar, peraí, vamos por este caminho, né? Exatamente. E aí a gente tem contadores, nós temos advogados, temos psicólogos. Muitas mulheres chegam até o Mulheres Poderosas com grandes traumas, marcas, né? E hoje em dia a gente vê que está sendo muito mais trabalhado isso, mostrado realmente o quanto anos
debaixo de autoritarismo, de palavras depreciativas, o quanto isso destrói a autoestima de uma pessoa, né? Principalmente da mulher. Porque você vê, quando você também é mãe, assim como eu, quando a gente engravida, nosso corpo muda. E nem sempre ele volta a ser o que era, assim, no tempo que você gostaria, né? Aí tem alguns que falam, não, enquanto tá amamentando você vai ficar sequinha, ou... Depois... Onde tá escrito isso? Porque eu não sequei nada. Pois é, nem eu também, né? Mas enfim, e aí tem pessoas que falam que depois que você deixa de amamentar, o seu corpo começa a... Enfim, tem várias teorias. Não é uma receita de bolo. Não é. Muita gente quer colocar isso na nossa cabeça, que tudo é igualzinho, principalmente na criação dos filhos, né? Exatamente. Acha que é uma receita de bolo e todo mundo tem que seguir. Por que o seu filho não tá falando com 2 anos ainda? Por quê? Exatamente. Né? E acha que todo mundo tem que ser igual como se fosse robô. E eu acho que essa parte do apoio psicológico é muito importante, porque normalmente as mulheres que devem chegar, até o Mulheres Poderosas, normalmente elas não têm uma estrutura emocional ali. Porque elas estão querendo sair de alguma coisa que tá ruim. O emprego que não deu certo, porque de repente já sofria abusos ali com a chefia, ou de repente um casamento destruído, porque nas mídias sociais tudo é lindo, né? Mas só quem sabe quem tá vivendo ali dentro, o que tá acontecendo. E às vezes, e o que mais acontece, na verdade, Perla, é você ter dentro de casa justamente aquelas pessoas que te colocam para baixo. O que deveria ser o contrário, mas né? é muito comum, infelizmente. Principalmente os parceiros, exatamente, né? Que deveriam ser os maiores apoiadores. Mas não são. Não são todos os companheiros, companheiras, pai, mãe, enfim, com quem você divide a sua casa. Não são todos que dão apoio. E aí o que acontece? Você começa a não acreditar que é capaz. Você é uma boleira de mão cheia. Todo mundo comenta. Na festinha da escola do seu filho, todo mundo fala, fulana, traz o seu bolo. Mas você não se enxerga. Você não vê que realmente o seu bolo é incrível, que todo mundo que come, entendeu, lambe até as pontas dos dedos. Todo mundo vê menos você. Quer dizer, a pessoa ela não vê o potencial que ela tem. O quão poderosa ela é ali naquele ramo, no segmento da confeitaria. E isso é com tudo. Então, assim, às vezes chegam mulheres com problemas psicológicos. Há essa necessidade. E temos muitas. Temos uma que uma vez eu fiz uma live com ela, e por uma rede social nossa, né? E ela virou pra mim, assim, no tiro no peito. Eu tentei o suicídio ontem. Aí eu dei uma parada. Falei, ao vivo? Ao vivo. No Instagram. No nosso perfil no Instagram. E 5 segundos para você saber o que falar para uma pessoa que te fala uma coisa dessa, entendeu? E eu sei que ali a gente começou a conversar e ela trouxe isso com muita naturalidade. Acho que a ideia que ela tinha naquele momento era de ajudar outras mulheres que também pudessem estar passando por aquele perfil, daquela situação. Mas tínhamos psicólogas na live. Ai, que delícia. E aí elas começaram a mandar mensagem, e a galera que estava antenada também começou a mandar mensagem, palavras de incentivo, de força. Nos bastidores, a Rosinete, que é um dos meus braços direitos, já foi entrando em contato com a menina, aquela coisa, já botou uma psicóloga do grupo em contato com ela. Hoje ela está passando por um tratamento, está ótima, os trabalhos estão fluindo. Cara, ninguém nem acredita que é a mesma pessoa. E temos outras, temos uma que chegou lá que não se enxergava como empreendedora, e hoje ela tem uma loja de bolos na comunidade onde ela mora, que era um sonho para ela. Ela queria muito ter essa loja e para que mais pessoas pudessem conhecer o talento dela, porque o bolo dela é incrível. Então, assim, e tem coisas assim que às vezes você acha que é pequeno, mas, por exemplo, eu amo quando recebo uma mensagem falando, Sabrina, obrigada, aquela mensagem que você colocou no grupo me ajudou, a live que você falou sobre isso ou aquilo, era exatamente o que eu precisava. Então, o que eu percebi? Eu percebi, Perla, que eu encontrei o meu propósito. E o meu propósito é levar essas mulheres a encontrar o poder que existe dentro delas. O poder para empreender, o poder para se enxergar como a mulher poderosa que elas são. É importante para mim ver esse desenrolar, porque faz sentido para mim, entendeu? Olhar para essas mulheres e falar assim, caramba, como ela chegou há 6 meses atrás, como ela está hoje, como
como que ela chegou pra gente e participando dos eventos, dos movimentos que a gente faz. Hoje ela tá assim, 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 assim. Porque é isso que faz sentido, né? É como se fosse impactar vidas. É como se fosse uma terapia, né? É importante você ter um terapeuta. Então, Mulheres Poderosas também é isso. A gente não chama os melhores amigos também de terapeutas, porque isso é muito importante. Isso. Então, tem coisas que os amigos enxergam o Mulheres Poderosas é isso, são amigas que estão ali, são essa rede de apoio, uma rede de que apoio. você falou que vai enxergar em você coisas que você não está enxergando porque ninguém ao seu redor deveria estar enxergando de fato, né? Exatamente. E isso é tão importante e é uma coisa tão simples que às vezes a gente deixa passar. Então acho que é como se fosse a gente ir num culto, ir numa missa. E é importante porque reenergiza, né? A gente precisa disso uma vez por mês. Pode ser uma vez por mês? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E aí a gente tem esses mentores, né? Essa galera que já tem uma estrutura, que já tem uma base para dar esse suporte para essas meninas. Você chegou e procurou eles para participar disso, já que você via a necessidade e eles hoje são parceiros e mentores dessas mulheres? Assim, na verdade, tudo aconteceu de forma muito orgânica, sabe? Nada muito forçado. Na verdade, exatamente assim. Um contato foi levando outro contato, e você falou, aproveitando que você é contadora, vem cá. É tipo Vamos isso. Conversar. A gente convida para ser palestrante, aí você vê que a pessoa tem um potencial incrível e que fala a sua linguagem, entende? Porque também tem muita gente que tem um perfil diferente do da Sabrina Fagundes. E tá tudo bem sobre isso, né? Afinal de contas, tem evento para todos os tipos de mulheres. Nós temos eventos hoje sobre empreendedorismo feminino que você pode escolher e ver qual que se adequa melhor ao seu perfil, né? O seu perfil a forma como você lida com a vida, a forma como você lida com os negócios. E a Sabrina nem sempre vai vai conseguir preencher todas essas mulheres, né? Existe um grupo que sim e outro que não. E aí esse que não vai encontrar um outro grupo de empreendedorismo feminino. E é isso. Eu vejo que Mulheres Poderosas é uma coisa mais quentinha, é aquele abraço quentinho. Olá, vamos sentar aqui. É isso aí. Olá, afeto total. Mas é bem isso que eu busco. Eu busco que as meninas encontrem uma rede de apoio, como eu falo, humanizada. Que tenha calor, que tenha, sabe? E eu brinco com elas. Às vezes eu sinto falta, porque tem umas que são mais ativas, né? E aí, quando eu sinto que tá meio distante, eu mando uma mensagem no privado. Fulana, tá tudo bem? Você não tem postado nada lá no clube? Como é que estão as coisas? E ali você começa a trocar uma ideia, você vira meio que psicóloga, né? Troca uma figurinha ali. E graças a Deus eu tenho conseguido passar essa força quando elas precisam. E é isso, né, cara? E vai crescendo. Você ia falar mais detalhadamente da área de contabilidade, dos mentores em específico. Fala aí um pouquinho pra gente. Lógico. Inclusive então, que são parceiros, né? Sim. Então, nós temos contadores, nós temos advogado empresarial, advogado de várias áreas, na verdade, né? Então, às vezes a menina não está passando por uma situação, mas o pai está passando, precisa de ajuda, sei lá, direito do consumidor. Isso, não só empreender, mas também as pessoas que estão precisando de algum auxílio, de repente ela está ali porque ela quer começar algo, mas ainda não começou. Também. Mas ela pode ter um apoio psicológico para saber como ela vai começar, né? Como ela vai Imagina uma pessoa que tem filho, não sabe com quem deixar o filho, enfim. Uma ajuda para refrescar um pouco a mente é sempre bem-vinda, né? Com certeza. E entre esses mentores, nós também temos a galera que trabalha com mídias sociais, né? Consultoria de imagem e estilo, que é super importante. Fala um pouquinho disso. Isso eu acho o máximo. Então, você teve esse apoio dela também para iniciar? Tive. A minha consultora que fez minha coloração pessoal foi a Priscila Gouveia. Priscila, um beijo pra você enorme. Obrigada por tudo, por todo esse início. E aí descobri que a minha paleta é outono escuro. Enfim, aí a gente agora, né, passa a investir mais nas cores da paleta, porque valoriza. Isso quando as coisas vão começando a ficar mais sérias, né? A pessoa começa ali devagarzinho, mas depois o Mulheres Poderosas apresenta esse know-how aí dessas pessoas que vão deixar com que o negócio dela fique com uma cara mais séria e mais de negócio. Ou seja, isso é possível. Lógico. Você pode fazer. Com certeza, porque você vê, se você faz a sua consultoria de imagem e coloração pessoal, depois a gente vai te orientar a fazer foto corporativa. Por quê? Porque a primeira coisa que você vende é a sua imagem. É verdade. Então imagina você tá procurando uma advogada e você entra no perfil dela profissional, não estou falando do perfil pessoal. Isso. Do perfil profissional, você entra lá e aí ela posta umas fotos nada a ver, uns artigos nada a ver, e você
fica meio assim. Mas aí você não quer julgar pela capa, você marca uma reunião presencial e ela chega de chinelo, né, shortinho, né, uma bolsinha como se tivesse saído da praia. Tem algum problema? Não, mas ela te passa credibilidade no momento que você está passando por um problema e precisa de uma advogada? É como você contratar um personal gordinho, né? É Não tipo dá, isso, né? né? Poxa. É o seu pneumologista ser viciado em cigarros. Então, assim, a gente tem que se preocupar com a imagem, não de uma forma doente, mas para você entender que a sua imagem vende. Eu também acho. Entendeu? Tem que ser. E você mesmo tem que que se seja cuidar. bolo, né, Sabrina? Mesmo que seja bolo, você tem que ter uma Por fotinho. exemplo, ó, você que trabalha com bolo, como que você vai fazer um vídeo batendo lá o seu bolo e o seu cabelo solto? Um cabelão solto, e aí você tá batendo bolo, e aí o cabelo enrola no bolo, e aquela... Não. Nossa, quem é que vai comprar o seu bolo? É. Ninguém vai comprar o bolo dela. Agora, se você tá arrumadinha, com a touquinha, com uma luvinha de silicone, a pessoa olha e já fala, pô, essa é boleira de mão cheia. De repente, você nem tem o know-how pra isso, mas você tá ali fazendo bolo, tá aprendendo. É isso aí, tá fazendo bolo na cozinha de casa, É. né? Nem na cozinha industrial. Mas você, quando faz o vídeo, você se preocupa do ambiente estar limpo. Muito você importante. se preocupa com o cabelo preso. Você se preocupa em fazer um jalequinho pra você, um aventalzinho com a marca, né? Com a sua logo. Aí entramos na questão do design, né? Você deve procurar um design, fazer a logo do seu negócio. O seu negócio precisa ter uma cara, precisa ter um nome, uma identidade. É verdade. Então, assim, no Mulheres Poderosas você encontra tudo isso. Aí a gente vai te dando o norte, né? Aquelas que buscam estar próximas, assim como nos eventos. Nos nossos eventos, que hoje Mulheres Poderosas não é só um evento, mas nos nossos eventos, nós temos sempre palestras, nós temos sempre exposição, que são as exposições empreendedoras do nosso clube de negócios, que expõem seus produtos ali. Então, que legal! É uma forma de incentivá-las, de mostrar, de dar visibilidade para o negócio delas. Para começar ali, de repente ela não sabe por onde começar, começa no clube, começa no... Entendeu? E a gente fomenta isso. Dentro do clube de negócios, a gente fomenta que uma sempre busque o serviço, o produto das outras. Entendeu? Para fortalecer. Pra dar um apoio. Exatamente. A rede de apoio. A rede de apoio. Fortalecer essa comunidade. Então, tem muita coisa. Fala tipo de coisas que tem lá no encontro. Então, no encontro a gente tem palestras, nós temos a parte de exposição, o pitch de vendas, que eu prefiro chamar de vivência, porque ali elas acabam fazendo aquele pitch rapidinho, né? Falando do seu negócio. Explica o que é o pitch para as pessoas que não conhecem esse termo técnico. Então, você fazer a apresentação rápida do seu negócio, né? Geralmente você fala o seu nome, o que você faz, uma frase de impacto. Só que a gente sempre deixa elas falarem um pouquinho mais. Legal. E é isso que é legal. Porque aí quando ela fala assim, olha, eu tô em transição de carreira, ou como aconteceu no nosso último evento, o primeiro que tivemos de 2023 foi em parceria com o Sebrae, o primeiro que tivemos, e foi incrível, né? Tivemos ali oficina com o Sebrae, palestras com o Sebrae, e na hora do pitch, né, do momento de vivência, tiveram duas moças, duas poderosas, que vinham da área de contabilidade, que sofreram assédio moral no trabalho. Então, elas conseguiram encontrar outros afazeres, como terapia, que acabou sendo o seu próprio negócio hoje. Então, quando elas falaram aquilo, que passaram pelo assédio moral no trabalho, que tentaram se reinventar, outras mulheres se conectaram a elas. Porque histórias se conectam a histórias. Concordo. Entendeu? Então, gênero, assim, número e grau. É isso. Então, o Mulheres Poderosas é humano, é humanizado por causa disso. É muito mais do que encher uma sala de mulheres e ter uma bilheteria estrondosa. É você impactar positivamente a vida de mulheres que precisam de ajuda e de apoio, que às vezes não encontram isso, sabe? Que estão perdidas. Então, se você está perdida, não sabe como empreender, não sabe o que fazer, estamos aqui te aguardando para te dar todo o suporte necessário que você precisa, assim como eu consegui e tenho conseguido, porque eu falo sempre isso para as meninas, eu também estou em construção. Os meus sonhos também estão virando metas e eu estou alcançando essas metas. Então, na verdade, está todo mundo crescendo junto, né? Eu sempre falo isso para elas. Dá um exemplo dos produtos que já passaram pelo Mulheres Poderosas, para as pessoas não pensarem, mas o meu negócio é tão pequenininho, mas tem de tudo, e começa pequenininho, né? Lógico, eu tenho um grande amigo, um sábio, meu pai, te amo, mãe, obrigada por tudo.
O meu pai sempre fala pra mim, filha, quem nasce grande é filho de monstro. Entendeu? Então a gente tem que nascer pequenininho mesmo. Como eu falei sobre a maternidade e o empreendedorismo, né? Esse estalo, esse start que me deu com a maternidade é justamente sobre isso. O nosso filho, ele nasce super pequenininho. Na verdade, quando ele sai miúdo. 5 segundos depois que ele sai, você consegue botar o bebê de volta pelo mesmo lugar? Principalmente se for um parto normal? Não. Acabou. Ele saiu por ali, mas não tem mais como entrar. E a partir daquele momento, ele vai crescer, aos poucos. Vai se desenvolver, aos poucos. E nós, como mães e pais, a gente respeita o processo desse bebê. Então, o que eu aconselho às mulheres empreendedoras que estão iniciando no empreendedorismo? Respeite o seu processo. O seu negócio é o seu bebê. Então, hoje o seu bebê vai descobrir as mãos, amanhã os pés, e assim por diante. Se você tem essa consciência, você vai entender que começa pequeno, você vai se estruturar, vai procurar contabilidade. Nem que ela faça artesanato de brincos. Não importa, pode ser de brinco. A galera do biscuit hoje em dia, né, que, poxa, faz topos, faz várias coisas incríveis, né? Topos de bolo, lindos. Exatamente. Então, nós temos mulheres que já são mentoras de outras mulheres no nosso grupo. E nós temos mulheres que ainda fazem bolo em casa, sabe? Que ainda trabalham com o filho, amamentando um filho, o notebook do outro lado. Fiz muito isso, né? Alice de um lado, notebook do outro. Ainda faz quando necessário, né? Sim, ela já não mama, mas às vezes ela quer um aconchego, ela quer um colo. E é isso aí, tá tudo bem. Porque não é uma vida de conto de fadas. É um empreendedorismo real. Eu já fiz live no Instagram, por exemplo, com toalha na cabeça. Porque eu cheguei desesperada, não consegui desmarcar, não podia deixar as pessoas esperando. Passei pelo chuveiro rapidamente, né? Porque Rio de Janeiro, um calor. Passei pelo chuveiro. Quando eu abri a câmera, eu não tinha tirado a toalha. Levei na boa. Vamos lá, então. Vida real, pessoas. Vida real. Acabei de chegar, gente. Tomei um banho rápido, mas estou aqui porque a gente precisa, né? Cumprir com os nossos compromissos. E a live de hoje é sobre isso, isso e isso. E tá tudo bem. E foi ótimo, entendeu? E depois eu fiquei olhando aquele vídeo e falei, meu Deus do céu. Que coragem do ser humano, né? Porque o filtro do Instagram você ainda consegue usar. Não. Mas a toalha não dá pra tirar. Dá, né? É basicamente Mas foi bom isso. que as mulheres se identificaram. É gente da gente. É gente que sabe dos corres. Quem vê close não vê corre. E aí você... O pessoal acabou flagrando um corre seu. Mas você cumpriu ali com seus compromissos. Isso que é o importante. Desse jeito aí. Sabrina Fagundes, me diga o que Mulheres Poderosas... O que podemos esperar de Mulheres Poderosas para 2023? Porque é um filhinho que está crescendo bastante, está bem peralta, e você conta pra gente o que você ainda tem de sonhos, que você pode incrementar, que você quer buscar para 2023, porque de repente as pessoas já estão assistindo aí e já podem ter ideias, parcerias, o que vem a surgir, o que você pensa para o futuro do Mulheres Poderosas com o Poderosa Cast? Exato. Bom, Perla, assim, surgiu de um evento, né, que eu busquei apoio e encontrei apoio. Tenho a Juliana, por exemplo, e a Rosinete estão comigo até hoje. Tem Poderosas, que foi no nosso primeiro evento em 2019 e continuam com a gente. Então é sinal que dá certo, né? Que é útil para elas, serve para alguma coisa, serve. E aí nós tivemos alguns eventos no decorrer de 2022. O último de 2022 foi num apart hotel em Copacabana. Tivemos 100 mulheres. E eu vou te falar que foi muito incrível, porque parando para pensar que tivemos 20 e poucas mulheres em 2019, que eu só queria aumentar a minha rede de negócio para poder vender lingerie. Quero vender mais lingerie, mais mulheres. É isso aí, que de repente viraram parceiras, guerreiras e estão nessa jornada. Então, no final de 2022, nós lançamos a nossa revista digital, que é o Mulheres Poderosas Magazine, que é um outro produto para dar visibilidade a essas mulheres, né? Então, nós temos artigos super relevantes para a mulher num todo, não só para a empreendedora, mulher num todo. Então, na nossa primeira edição, nós tivemos matérias falando sobre secura vaginal, por exemplo, que é uma coisa que algumas mulheres têm vergonha de falar, né? Que passa, mas que muitas mulheres passam, às vezes até pela questão de idade, né? Com a questão da mudança de hormônios e tudo mais. Mas também tivemos matérias falando sobre MEI, né? Como você regularizar o seu MEI, como você abrir o seu MEI. Então, tem
para todos os gostos, todos os tipos, para todas as necessidades. E a ideia é essa. É uma revista bimestral, digital, né? Nós temos espaço para anúncios e nós temos espaço para artigos. E das duas formas, tanto com as matérias, com os artigos, quanto com os anúncios, a pessoa ali ela tem a oportunidade de estar se divulgando. As matérias a gente busca sempre mulheres, porque tem o mesmo vocabulário. O anúncio pode ser de qualquer tipo de empresa que tenha como público-alvo mulheres ou mulheres também, né? Às vezes é para homens e mulheres, e às vezes é só para mulheres. Então, se o público-alvo deles são mulheres, então eu acho, né, eu vejo que a revista traz essa visibilidade ainda mais para o seu negócio. Tirando a revista, nós temos o Poderosa Cast, né, que estamos aqui gravando 001. O que será o Poderosa Cast daqui para frente? Então, hoje você está aqui, né? Hoje eu estou querendo saber de tudo. E depois de hoje? Então, hoje você está aqui, né, fazendo as honras. Dos próximos, eu vou estar aqui recebendo mulheres com histórias incríveis para inspirar outras mulheres e, de alguma forma, trazer espaço para que elas possam estar falando, né? De uma forma mais profunda, uma coisa mais íntima, esse bate-papo aqui, essa troca. Resenha. Essa resenha para fortalecê-la como mulher e trazer visibilidade para o seu negócio. Então, tudo que a gente faz no Mulheres Poderosas é trazendo visibilidade para essas mulheres. E quais são essas mulheres? Quem são? Aonde estão? O que comem? Como vivem? Então, essas mulheres já estão no nosso clube. Porque o Mulheres Poderosas também tem um clube de negócios, que são 2 grupos hoje. Nós somos cerca de 320 mulheres, juntando os 2 grupos. E ali a gente abre o grupo uma vez por semana para que elas possam se divulgar. Mas quando elas fazem algum tipo de promoção, elas me mandam no privado e eu mando no grupo. E eu sempre falo para elas que antes de eu estrear qualquer coisa, antes de lançar qualquer coisa, primeiro é sempre para elas. Elas sempre têm a preferência, a prioridade, porque é uma forma de honrá-las. Elas confiam naquilo que eu trago, né? Estão comigo nessa jornada, então nada mais justo do que trazê-las para mais perto, né? E uma das formas que eu vejo com esse meu jeito mais fácil de me articular conduzi-las nesse caminho, né? Conduzi-las nessa jornada. Então, nós temos o podcast, a revista digital, mentoria em grupo e individual, consultoria. Eu visito o espaço da pessoa, entendeu? E falo para ela, olha, se fosse você, mudava isso aqui, jogava isso para ali. Eu acho que você poderia trabalhar a sua vitrine dessa forma. Você já pensou em mudar o seu público-alvo? Eu acho que você está investindo de uma forma um pouco equivocada nesse sentido. Talvez se você remanejar, aí vamos supor que o assunto seja muito específico. Eu não sou psicóloga, eu não sou contadora, eu não sou coach, mas aí a gente já tem parceiros no grupo. Então a gente traz para pertinho e ali a gente consegue dar um suporte melhor para essa poderosa, como eu chamo, né, as meninas. E esses parceiros, eles podem fazer preços especiais, já que estamos num grupo de mulheres que também estão começando? Acho importante você comentar sobre isso também. Sim, com certeza. Assim como a Sabrina sempre coloca em primeiro lugar as meninas do grupo antes de lançar qualquer coisa, antes de promover qualquer movimento, os nossos parceiros, eles trabalham da mesma forma. Então, sempre tem desconto para quem está no nosso clube, sempre tem melhores opções, vantagens de pagamento e tudo mais, para quem já está no nosso clube, que já está inserida, né, nesse ecossistema, digamos assim. Legal, porque deixa elas menos tímidas, porque de repente pensam, como é que eu vou conversar, ter um apoio jurídico se eu não tenho dinheiro para pagar? Mas tudo é possível dentro do Mulheres Poderosas. Não, com certeza, até porque uma coisa que a gente aprende quando está iniciando no empreendedorismo é que existem as parcerias, né? E eu, por exemplo, tenho vários parceiros que eu queria, inclusive, falar de alguns rapidamente. Eu acho super importante, que são parceiros que E eu fiz uma colinha, porque como eu conheço todos, tá? Amo, estão sempre comigo. Faz um briefing relâmpago de cada um. Mas eu tive que fazer uma lista porque eu tô meio nervosa. Então vamos começar com a Getasca. Getasca Contabilidade. Então, Getasca é a empresa, né, é uma empresa de contabilidade que tem mais de 20 anos no mercado.
E, inclusive, hoje eu sou cliente deles. Eles dão um suporte incrível. As meninas que são sócias costumam ser palestrantes dos nossos eventos também. Então, se você precisa de um suporte para o seu início, eles trabalham muito forte a parte de MEI também, que muitas das nossas meninas são, né, microempreendedora individual. Então, te indico aí a Getasca Contabilidade. Na sequência, temos a Vanise Bastos. E a Vanise é justamente nessa pegada que eu te falei da consultoria de imagem, coloração pessoal. É a Vanise que faz isso. Nossa, eu achei muito interessante. Como é que é o nome da sua paleta? É Outono Escuro. Meu Deus do céu, qual será? Eu tô muito curiosa. Inclusive, eu vou falar com a Vanise. Conversa com ela. Inclusive, o look de hoje foi ela que me ajudou a montar dentro do que eu já tinha no meu guarda-roupa, entendeu? A gente montou ali por áudio, entendeu? Ela manda um áudio, eu mando uma foto, eu mando um áudio, ela manda uma foto, e a gente vai juntando e eu consegui montar o look de hoje. Então, além de tudo isso, Vanise fez uma especialização no final do ano passado, e hoje ela é mentora de mulheres e ela trabalha autoestima. Então, se você tem a sua autoestima dilacerada, quebrada, com ruídos, né, com rabiscos, procure Vanise. Com certeza ela vai te dar um suporte para tudo isso. Rose Florentino, maquiadora, faz cabelos, maquiagem. É uma das nossas parceiras também. Inclusive me maquiou em alguns dos nossos eventos do ano passado. Uma super profissional, super indico para vocês. PHC Arquitetura. É recente, né? O PHC Arquitetura é recente no nosso time de patrocinadores e apoiadores. Mas a Cris entrou em contato comigo e a gente trocando uma ideia, assim. Pra você ter uma ideia, eu não conheço ela pessoalmente, mas ela acredita tanto no nosso trabalho, né, no nosso propósito, que ela falou, não, eu quero estar perto e eu quero ajudar no que eu puder. E eu acho super positivo, porque quem não vai querer um toquezinho para decorar o quartinho novo do seu bebê que tá chegando? Não, inclusive... Ou ideias econômicas, porque eu imagino que ela deva ter soluções para todo tipo de perfil, não, né? Vou dar até um spoiler, né? Que na próxima revista ela tá com artigo. E nós vamos fazer uma série onde ela vai estar falando, dando dicas de cada cômodo da casa. Então não perca. Mulheres Poderosas Magazine, a nossa segunda edição, vai estar com dicas incríveis da Cris, da PHC Arquitetura. Muito legal. Na sequência, temos Fagundes Reformas em Geral. O sobrenome denuncia um pouco, né? Pai, te amo. Esse é o seu Fagundes. Fagundes, o seu tá demais. Adorei. Brand persona. Fizeram aí um bonequinho, né? Eu adorei. Um mascote. Um mascotinho do meu pai. E o meu maior incentivador, ele e minha mãe, com certeza, eu não sei nem o que falar. Na verdade, faltam as palavras, né? Porque eles acreditam, estão sempre me apoiando, sempre dizendo que é possível, que vai dar certo. E aí eu tô aqui hoje, né? E tá nascendo, tá nascendo! Então, ele e minha mãe são grandes incentivadores meus, sempre falaram do meu potencial. E por mais que eu tenha me perdido no meio do caminho em alguns momentos, né? Finalmente aí me encontrei. E eu agradeço muito a Deus. Sou grata a Deus pela vida de vocês, tá? Te amo. Seu Fagundes. Mas vamos lá. E aí nós temos na sequência Flytal. Meu amigo Anderson, além de ser fotógrafo de eventos, ele cobre todos os nossos eventos. Ele também faz vídeo, é videomaker, trabalha com drone. A empresa dele é completa e é muito bacana, um profissional incrível. É homem, assim como o meu pai, e também apoia, né, o Mulheres Poderosas, porque ele acredita no propósito, né, tem uma filhinha pequena, a esposa também é empreendedora ali, tá tentando se achar, na verdade, no que fazer. Então, ela frequenta os nossos eventos meio que pensando onde eu posso empreender, o que eu posso fazer. E, assim, é uma forma da gente se apoiar, né, de se divulgar, de se ajudar e de crescer, porque tá todo mundo crescendo nessa jornada. Põe Doce Nisso. Põe Doce Nisso é da Juliana Greco, né? Põe Doce Nisso por Juliana Greco. Adorei o nome. Põe Doce Nisso, por gentileza. Isso é muito legal, porque quando a Ju decidiu empreender, ela também entrou em contato comigo, né? A gente já era amiga, ela falou, tô precisando empreender. Sempre tive o dom para doces e tudo mais. E eu falei assim, cara, então se lança, porque é para você. E ela me ajuda sempre nessa parte do coffee break, ela monta lá, me ajuda a montar. Sempre que a gente tem esses momentos importantes, né? Ela vem e traz pra gente o doce
dos doces que ela faz, enfim. Melhor coisa Então, pro encontro feminino. desse jeito, um docinho. Um docinho. Na favor. sequência temos Rosinete Cunha, que na verdade, a Juliana e a Rosinete são aquelas amigas que eu te falei lá no início, né? Que me apoiaram a começar o projeto. E a Rosinete eu conheci como maquiadora e cabeleireira. Rosinete, e ela é maravilhosa. muito boa, inclusive tudo isso aqui hoje foi Rosinete que produziu. Mas hoje o foco dela é massoterapia. Ela tem buscado há anos, na verdade, né? Ela vem buscando se especializar, fez vários métodos com galera grande aí, como Renata França. E é uma profissional completa, né? Na massoterapia, tem um espaço em Campo Grande e também apoia o nosso projeto, então é uma E ela das cresceu nossas... junto com Mulheres Poderosas Sim, também. ela é um... Poxa, a gente ficou muito feliz ano passado quando ela conseguiu abrir a sala dela, né? Num ponto super bacana ali de Campo Grande. Então hoje ela tem uma sala física para atender, né, os seus clientes, uma rotatividade incrível, porque é muito boa. É uma profissional ímpar e tá aí apoiando a gente. E não menos importante, apesar de estar por último, Yellow Estratégias é da nossa querida Monique. E a Monique é designer há mais de 15 anos, né? Passou por vários perrengues na vida, uma coisa assim bem... Mas eu vou trazê-la aqui para ela contar um pouco da história dela, com certeza. Ela também vai ser um personagem. Ela vai ser, com certeza. E está se reinventando, se reestruturando, né? Buscando um novo significado para a vida dela depois de algumas coisas sérias que aconteceram. E hoje ela vem apoiando a gente com toda essa parte aí de design, né, para as redes sociais e tudo mais. Então, eu gostaria de agradecer a cada um dos nossos patrocinadores que... Oi? Tem um especial. Tem um especial? Tem. Então... Não claro! vale! Marco querendo me fazer chorar, gente! É verdade. Então eu vou ter que falar agora, entendeu? Fala. Vou ter que falar. Vou falar o seguinte, vou fazer uma prévia do dia que conheci Marcos. Eu buscando no Instagram estúdios, né, para poder gravar o podcast. Mas nessa situação que você sabe que a gente tá, né? Apertado. Começando, né? Buscando parcerias e tudo mais, patrocínio. Eu fui num... Vou contar, hein, Marcos? Eu fui num outro estúdio aqui na Barra da Tijuca. E esse senhor me recebeu, meio que me olhando, né? De cima a baixo e tal. E aí a gente sentou para conversar. Ele falou sobre os valores dele. Eu falei sobre as nossas condições para tentar uma parceria e tudo mais. E aí ele virou para mim e falou assim, olha só, o máximo que eu posso fazer para você é isso. E a estrutura que nós temos aqui no nosso estúdio, o único concorrente que temos na Barra da Tijuca é a AGR Podcast Studios. Ai, que delícia. Aí você chegou naquela... Não, mas calma. Aí ele virou para mim e botou a cereja no bolo. Ele falou o seguinte, mas ele só trabalha com personalidades. Como quem diz assim, ou você fica comigo, ou você não vai ter nada, porque lá você não vai conseguir. Mas Deus estava movendo uma pedra e botou o nome da AGR na boca dele, não foi? Desse Não foi ótimo? jeito. Adoro. E aí, quando eu cheguei aqui, Marco me recebeu super bem, não só ele, como os outros rapazes que estavam aqui no estúdio. Ele deixou eu contar a história do Mulheres Poderosas, ele me ouviu. Eu me vi do outro lado. Quando as meninas chegam até mim e buscam ouvidos, e eu tô ali para ouvir, ele me ouviu. E sim, eu senti um friozinho na barriga quando eu vim, porque quando eu olhei lá o feed deles no Instagram, eu falei, Jesus Cristo, imagina se um dia eu tô saindo do estúdio Esbarro com o Serginho Malandro, que fez parte da minha adolescência. Fiquei com isso na cabeça, né? Dá um friozinho na barriga. Total. Mas eu fui super bem recebida, inclusive eu indico, você está buscando um espaço para fazer o seu podcast, então, não existe lugar melhor no Rio de Janeiro do que a AGR. Tá aqui, ó, a AGR Podcast Studio. Marco, sócio, os meninos que compõem toda a equipe. O estúdio lindo. São incríveis, a estrutura é maravilhosa. Não é apertadinho, onde senta quase um em cima do outro, entendeu? Você tem toda uma estrutura, um aparato, sem falar, né, da parte do equipamento, né, de ponta. Enfim, você tem toda uma estrutura. Ele te recebe com carinho, com todo Dá respeito dicas. ao seu negócio e ainda te dá dicas. Então, fica a dica também. É isso. Ai, amiga, que delícia. Já estamos chegando ao fim, a gente... Meu Deus! Acho que eu consegui espremer um pouquinho dessa laranja para mostrar tudo de bom que tem dentro dessa mulher maravilhosa, amiga de É anos, verdade. jornalista,
mãe, Ai, nem me fala. parceira. Gente. E, cara, Sabrina, muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer imenso pelo convite de eu estar aqui entrevistando a Mulher Poderosa 001. É verdade. Olha, que Deus te abençoe muito, que esse projeto seja incrível. Quero assistir muito Poderosa Cast. Quero que você traga aqui histórias inspiradoras, que me inspirem, que inspirem outras mulheres, que elas saibam que elas podem começar. Eu também vou ser uma mulher poderosa, eu estarei nos encontros. E eu quero também aprender a empreender, porque a gente sempre tem aquilo na cabeça de que não é possível, de que não vai Não é dar. pra mim, não é pra mim. Tipo, meu Deus, eu sou mãe, com quem eu vou deixar meu filho? Isso que eu sempre converso com ela. Mas com quem eu vou deixar o Dudu? Mas então, eu falo pra você e falo pra todas as mulheres, né, que estão nos ouvindo. E se existem homens, que com certeza vamos ter homens nos vendo e nos ouvindo também, apoiem suas companheiras. O apoio é muito importante. É nesse momento, inclusive, que eu gostaria de falar do meu esposo, né? Ricardo, amor, obrigada por tudo, por cada vez que você fica com a Alice para eu poder sonhar e voar um pouquinho mais nessa jornada do empreendedorismo. Não somos o casal perfeito, mas somos perfeitamente adaptáveis a tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, amo você e amo nossa Alice. E é isso. Eu acho que tem que realmente ter esse apoio dentro de casa, é muito importante, porque os dias nublados, como eu falo, eles realmente, às vezes, são pesados, são duros, entende? Porque você acha que não nasceu para aquilo, que não dá certo, aí vem as crenças limitantes, aí vem coisas que falaram para você desde a época da sua infância, que você é burra, que você não dá certo, que tudo que você faz é errado, por que você fica insistindo numa coisa que não é para você? Porque a pessoa não tenta, né, amiga? A pessoa nem tentou, você não pode dizer que não se você não tentou. Não, exatamente. E o Mulheres Poderosas está aí para mostrar um leque de facilidades, de caminhos e atalhos. Com certeza. E eu espero em breve ter tudo isso num só lugar, né? O meu maior sonho hoje é a gente abrir um instituto onde a gente consiga unir tudo isso em valores simbólicos ou acessíveis, porque eu não posso esquecer a essência, né? Hoje, por exemplo, o nosso ingresso, ele custa R$60. E você tem palestras com conteúdos excelentes, você tem um ambiente totalmente favorável para você ampliar o seu network, sabe? Você falar do seu negócio, você fazer conexões importantes, conexões relevantes para o seu negócio. Então, assim, são encontros, Perla, maravilhosos. 4, 5 horas que elas ficam ali, e esse ano a gente está tendo agenda todos os meses, inclusive, porque a gente quer passear pelo Rio de Janeiro. Então, assim, com qualidade por um preço acessível. E o que é construído ali, essa rede de apoio, esse networking, é o que eles chamam de marketing B2B, né? O boca a boca, que vai sendo construído ali, e você conhece todos esses produtos e, de repente, alguém não só serve para ela, mas também alguém da família ou alguma amiga que está precisando. Mas eu tenho aqui uma lista, praticamente Mulheres Poderosas, o Páginas Amarelas, né? Desse jeito. Tudo reunido ali dentro. Tá denunciando a nossa cidade, hein? Negócio de Páginas Amarelas, pelo amor de Deus, Perla. Os juvenis de 1990 não sabem. Não sabe nem o que é Páginas Amarelas, né? Mas a gente sabe. Mas é isso, né? Porque, inclusive, esses parceiros e patrocinadores, eu já estou anotando aqui porque eu vou precisar, principalmente do seu Fagundes, né? Então a gente vai precisando e a gente sabe a quem indicar, porque nada melhor do que quando você está num networking, num grupo desse que se torna íntimo, você ter alguém que você... a indicação, né? A melhor coisa é a indicação. Com certeza. Eu indico esse porque esse é bom nisso, eu indico essa porque essa é excelente nisso. Não, e é passa isso que a gente credibilidade. passa a credibilidade. E é o que é construído no Mulheres Poderosas. Exatamente. Credibilidade, confiança, entendeu? Você saber que você vai encontrar ali uma profissional incrível. Óbvio, eu não sou responsável pelas meninas, né? E eu não conheço todas pessoalmente. Mas a gente busca, com muito carinho e atenção, estar sempre de olho nas movimentações. Sempre peço às meninas para me passar feedbacks. Você contratou fulana? Como é que foi? Foi ótimo, foi incrível. Ela me deu um super suporte, ainda ganhei um mimo. Então, a gente já vai guardando. Por quê? Porque se precisar de indicação, a gente tem quem indicar. E, obviamente, que se surgir, que não surgiu ainda, espero que não surja, nem algum tipo de problema, de desafio, melhor falando, né? Problemas não, mas de desafio em relação a alguém. Então, essa pessoa a gente também vai ali, né? Ou tentar ajudá-la, se ela se permitir ser ajudada. Ou, aos poucos, ela acaba não se encaixando. Eu não costumo dizer que eu tiro ninguém. Mas a pessoa acaba se sentindo tão deslocada e ela mesma acaba indo embora.
tá tudo bem sobre isso E também. cada vez mais vai criando um filtro, um funil. Isso, pra ter qualidade, sabe? Pra você realmente olhar e falar assim, não, olha, eu indico a Perla, porque a Perla é excelente profissional naquilo que ela faz, assim, 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 assim. Cara, isso é incrível. Porque quando eu te peço uma indicação, ou comento contigo, pô, Perla, tô precisando dizer... E você fala de alguém, pô, que nem o que a gente passou com a vinheta maravilhosa do início. Ah, por favor, não podemos esquecer. A vinheta maravilhosa que vimos agora no início do programa. Nada mais foi do que um amigo nosso de trabalho, né? E conhecemos o trabalho dele. Posso contar a história? Só um pedaço da história. Pode. Porque a Sabrina, eu preciso fazer uma vinheta para deixar um negócio estruturado, Poderosa Cast, né? Então, eu preciso de um editor, de um grafista que faça isso. Então, Perla, você que tá mais aí em contato com os meninos que já trabalharam com a gente, então... Eu joguei, né, minha primeira pedra, o que eu falo mais, né, que foi o Argeu Delfino. Exatamente. Então, Argeu Delfino, querido, muito obrigada. A vinheta ficou incrível. Mostrou toda a personalidade do nosso movimento, sabe? Que realmente é empoderar mulheres, não só as empreendedoras, como de uma maneira geral. Então, assim, obrigada. Para variar, o seu trabalho foi excepcional, né? Ah, mais um parceiro também que está envolvido aí nessa história. Então, e é isso. Você vê, eu entrei em contato com você, você lembrou dele e tal. E aí, se alguém precisar de uma vinheta, já vou indicá-lo, né? Já estamos em contato novamente. E não passa muito mais credibilidade Muito mais, do que muito você falar mais. assim, não, É eu muito procurei, bom eu ter dei um nomes. Google, e aí no Google apareceu fulano de tal. Mas é um anúncio, mas não é uma Entendeu? indicação. Uma indicação, Uma exatamente. indicação Tem é a outra força, história. com certeza. Amiga, Obrigada. olha, eu desejo a você toda a sorte do mundo. Um prazer conversar com você. Sempre uma resenha. A gente está aqui É se verdade, divertindo, é por verdade, favor. é verdade. Muito obrigada pelo convite. Você que já tem agradeço. em mente quem será o primeiro convidado do Poderosa Cast 002? Não posso revelar esse Não pode mistério, revelar? não posso. Ok. Mas em Mas breve... vem coisa boa por aí. Histórias vem. inspiradoras. Com certeza, muitas histórias inspiradoras e com certeza uma delas, né? As meninas que estão aí nos assistindo vão se identificar. Te convido a fazer parte do Mulheres Poderosas. É um movimento feminino com foco no empreendedorismo feminino, mas não é só para empreendedoras. E se você quer empreender, não sabe como começar, o que fazer, por onde ir, então te convido a estar com a gente também. Inclusive, o nosso próximo evento será no dia 11 de fevereiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro, em Del Castilho. E lá na bio do nosso Instagram, você consegue acessar o link para que você possa adquirir o ingresso. Te convido a nos conhecer. Vá a um evento nosso. Esteja próximo da gente, sabe? Vem me ver. Eu sou real, sou de verdade. É assim meio tonta, entendeu? Meio tumultuada, mas no final dá tudo certo. E aí sim, a partir disso, eu tenho certeza que depois que você chegar até o Mulheres Poderosas, além de você saber que vai ter uma rede de apoio, nunca mais você vai querer largar a nossa mão, porque eu sempre falo isso para as meninas, que aqui ninguém larga a mão de ninguém. Uhul! Bate Obrigada, aqui, amiga. parceira. Valeu, pessoal. Vamos ficando por aqui. Obrigada. Tchau, tchau.